É uma fortaleza isolada de 1300 anos, cercada por muros altos e uma das áreas mais inacessíveis da República de Tuva, na Sibéria. Nas montanhas da Sibéria, ergue-se uma parede, 80 vezes mais alta que a Grande Muralha da China. Seus blocos pesam milhares de toneladas, esculpidos com uma precisão que parece impossível. Geólogos a chamam de formação natural, mas ao ficar diante dela, uma pergunta se recusa a morrer. Quem ou o que construiu isso? O legado de mistérios da Sibéria. A Sibéria não é apenas uma vasta extensão de neve e natureza selvagem. É uma terra onde a natureza e a história se chocam de formas que desafiam a lógica. Em 1908, uma bola de fogo rasgou o céu matinal acima de Tunguska. A explosão derrubou 80 milhões de árvores em centenas de milhas quadradas. Mas quando os cientistas procuraram o local do impacto, não havia cratera. Até hoje, Tunguska continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência moderna. Mas a Sibéria guardava ainda mais segredos. Em 2010, um único fragmento de osso foi retirado das profundezas da caverna Denisova. Parecia comum, quase insignificante. Mas a análise genética revelou um ramo completamente novo da humanidade, os denisovanos. Eles não eram nem neandertais, nem homo sapiens, mas algo diferente. Um povo cuja existência jamais havíamos imaginado, vivendo ali há mais de 200 mil anos. Sua descoberta reescreveu a história humana e provou que a Sibéria esconde histórias ainda não contadas. Com um passado assim, não é de se surpreender que surgissem rumores sobre gigantes vagando pelas altas montanhas. Moradores falavam de uma cidade escondida na pedra, guardada por patrulhas armadas e esquecida pelo tempo. A maioria descartava essas histórias como folclore, até que um homem decidiu escalar as montanhas de Choria para ver com os próprios olhos. A descoberta da muralha de Gornaya Choria. Em 2013, o pesquisador russo Georgy Sidorov liderou uma pequena expedição às montanhas de Choria, no sul da Sibéria. 19 cientistas e aventureiros o acompanharam rumo a uma região tão remota que poucos forasteiros já haviam pisado ali. A jornada foi exaustiva, subidas íngremes, ventos congelantes e florestas sem fim. Mas quando chegaram ao planalto, toda a dificuldade se transformou em deslumbramento. Diante deles, erguia-se uma estrutura diferente de tudo o que já haviam visto. Blocos de granito, cada um medindo quase 20 metros de comprimento e pesando de 3.000 a 4.000 toneladas, estavam empilhados na encosta da montanha. Alguns tinham 6 metros de altura, com bordas tão afiadas que pareciam cortadas por lâminas. A muralha subia por quase 1.219 metros, mais alta que muitos arranha-céus, e seu alinhamento em ângulos retos fazia com que parecesse claramente projetada. Quanto mais avançavam na exploração, mais estranhas as coisas ficavam. As bússolas giravam descontroladamente quando aproximadas dos blocos, como se a pedra carregasse uma carga magnética invisível. Certas faces da rocha exibiam marcas de queimadura e outras mostravam sinais de derretimento, um detalhe impossível em uma paisagem congelada onde o fogo jamais deveria ter tocado o granito. A equipe de Sidorov saiu convencida de que havia encontrado algo extraordinário. Seria a ruína de uma civilização esquecida ou uma formação natural disfarçada de arquitetura? Quando as fotos começaram a circular na internet, o debate explodiu no mundo todo. Mas, para compreender realmente a dimensão desse enigma, é preciso comparar a muralha de Choria aos maiores monumentos da humanidade. Comparando o impossível. Quando arqueólogos falam sobre pedras incrivelmente grandes, um nome costuma surgir primeiro: Baalbek. Nas ruínas do antigo Líbano está a Pedra da Mulher Grávida, um monólito com mais de 1.000 toneladas. Mesmo hoje, os métodos usados para extraí-la e movê-la continuam sendo um mistério. A Grande Pirâmide de Gizé apresenta outro enigma duradouro. Seus maiores blocos pesam cerca de 80 toneladas, um feito que ainda alimenta debates sobre roldanas, rampas e técnicas perdidas. Por séculos, essas estruturas foram consideradas o auge da engenharia antiga. Mas nas montanhas de Choria, a escala é diferente.
Cada bloco ali parece ser 3 ou 4 vezes mais pesado que a maior pedra de Baalbek. Imagine um único pedaço de granito do tamanho de uma pequena casa, erguido e encaixado com perfeição em uma muralha de quase 1.219 metros de altura. Nenhuma máquina conhecida, nem antiga nem moderna, seria capaz de fazer isso. Diante de tais dimensões, a mente humana busca explicações. Se não foram guindastes nem alavancas, então o quê? É aí que começa a especulação, e os megálitos da Sibéria saem do campo da ciência e entram no da lenda. Tamanha grandiosidade não gera apenas perguntas, mas também histórias. Do folclore transmitido nas aldeias siberianas à especulação moderna na internet, teorias logo surgiram para tentar explicar o que a ciência não conseguia. Teorias de origem. Quando as imagens da muralha de Shoria chegaram ao público, as explicações surgiram rapidamente. Algumas eram antigas, baseadas no folclore. Outras vinham de escritores modernos que veem padrões em cada pedra perdida. Juntas, formaram 3 teorias dominantes, cada uma extraordinária à sua maneira. A primeira pertence aos moradores locais. Por gerações, circularam histórias sobre os tártaros, uma raça de gigantes que teria vagado pela Sibéria. As lendas os descrevem como seres imensos que viveram lado a lado com humanos comuns e construíram cidades de pedra. Quando os pesquisadores descobriram os denisovanos, uma espécie real de humanos arcaicos, em média bem mais altos do que seus contemporâneos, o mito ganhou novo peso. Seria a muralha de Shoria o legado deles? Céticos argumentam que nunca foi encontrada nenhuma evidência de tais construtores gigantes. A segunda teoria não se apoia na biologia, mas na tecnologia. Escritores como Graham Hancock sugerem que uma civilização avançada floresceu muito antes da história registrada, sendo depois apagada por uma catástrofe há cerca de 12.800 anos. Nessa visão, os megálitos de Shoria seriam relíquias de uma era dourada esquecida, construídos com ferramentas e métodos que hoje não conseguimos nem imaginar. A ausência de registros, dizem os críticos, torna essa ideia quase impossível de provar. E então, há os alienígenas. Para alguns, a precisão e a escala dos blocos só podem significar uma intervenção além da Terra. Entalhes de seres estranhos e motivos que lembram naves espaciais são apontados como evidência. Mas os cientistas nos lembram que os mitos frequentemente retratam deuses com cabeças de animais ou formas híbridas que jamais existiram. Sem provas materiais, a explicação extraterrestre continua sendo o elo mais fraco. Essas teorias cativam porque refletem nosso desejo mais profundo, acreditar que a muralha é mais do que apenas geologia. Mas a ciência exige um teste mais frio, e os geólogos têm sua própria resposta. A explicação científica. Geólogos que estudaram fotografias de Gornaya Shoria oferecem uma resposta bem mais simples. Eles argumentam que a estrutura não é uma muralha, mas sim uma formação natural moldada por forças tectônicas e erosão. Ao longo de milhões de anos, uma pressão imensa fraturou o granito em padrões semelhantes a blocos, alguns com bordas tão retas que parecem talhadas. Quando vista do ângulo certo, toda a encosta pode dar a ilusão de uma fortaleza construída. A natureza, afinal, é capaz de uma geometria impressionante. Colunas de basalto na Islândia se erguem como tubos de órgão. Arcos de arenito em Utah parecem esculpidos por mãos humanas. Os blocos de Shoria, dizem os cientistas, fazem parte dessa família de maravilhas naturais, espetaculares, mas não artificiais. Mesmo assim, essa explicação deixa pontas soltas. Na base de uma das formações, uma fenda retangular limpa se assemelha a uma porta. Precisa de mais para ser resultado do acaso da erosão. As marcas de queimadura e o granito parcialmente derretido, relatados pela equipe de Sidorov, também desafiam explicações fáceis. Se a muralha é inteiramente natural, por que carrega cicatrizes que sugerem fogo e calor? A ciência consegue explicar boa parte do mistério de Shoria, mas não tudo. E é nessas sombras que a lenda, a especulação e a imaginação humana continuam vivas. Mas por trás das lendas existe outra voz, a da ciência. Geólogos olharam para as mesmas pedras e o que viram não foi um monumento a gigantes ou deuses, mas sim o poder bruto da própria natureza.
E na Sibéria, essas sombras estão vivas, não em laboratórios, mas na memória. Para o povo que vive nessas montanhas, a muralha não é geologia, é herança. Ressonância cultural e o silêncio da academia. Para os povos que vivem na Sibéria, a muralha de Choria não é um enigma geológico, mas uma parte viva da memória cultural. Histórias de ancestrais gigantes, os tártaros que ergueram fortalezas de pedra, são contadas com orgulho. A muralha é vista menos como uma anomalia e mais como uma prova de sua herança, um monumento que os conecta a um passado mais profundo. Em contraste, a academia tem se mantido curiosamente silenciosa. Nenhuma equipe arqueológica de grande porte realizou uma investigação completa. Em vez disso, a maioria dos estudiosos descarta a formação como natural, sem sequer visitar o local. Para alguns, a relutância é prática. O terreno é hostil, os custos são altos. Para outros, os riscos são de reputação. Agências de fomento dificilmente financiam pesquisas que flertam com mitos de gigantes ou arquitetos alienígenas. Foi apenas por meio de fotografias compartilhadas online, amplificadas por pesquisadores independentes como John Jensen, que a muralha ganhou atenção internacional. Mesmo assim, a estrutura continua em um limbo, parte lenda, parte geologia e parte pergunta sem resposta. Nas montanhas da Sibéria, a muralha ainda se ergue, imensa, silenciosa e inabalável. Talvez seja apenas pedra moldada pelo tempo, ou talvez seja o último vestígio de algo que esquecemos. Até que a verdade seja revelada, ela permanece como um lembrete. Nosso planeta ainda guarda segredos mais antigos que a própria história.